arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se recebesse uma carta de alguém que morreu há 5 anos? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde uma mulher descobriu que a morte não é o fim da comunicação. As autoridades tentaram abafar o caso, mas os registros permaneceram nos arquivos da delegacia local. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em um relato real que talvez você deseje nunca ter conhecido. Marina sempre teve uma relação especial com correspondências. Aos 42 anos, ela ainda preservava o hábito de escrever cartas à mão, uma tradição que herdara de sua avó Eulália. A casa onde vivia, uma construção de 1930 na Rua das Flores, guardava em suas gavetas centenas de cartas trocadas ao longo de décadas com amigos, parentes e, principalmente, com sua irmã gêmea Cristina. Cristina havia falecido em um acidente de carro no dia 17 de março de 2018. O impacto havia sido tão violento que o corpo ficou irreconhecível, mas Marina sabia que era ela pela aliança que usava no dedo anelar direito, uma peça única que pertencera à bisavó de ambas. Desde então, Marina vivia em um estado de luto que parecia não ter fim. A casa, antes cheia de risadas e conversas telefônicas intermináveis entre as irmãs, tornou-se um mausoléu silencioso. Foi numa terça-feira chuvosa de setembro de 2023 que Marina encontrou a primeira carta debaixo da porta da frente. O papel era amarelado, como se tivesse sido guardado por anos, e trazia o característico aroma de lavanda que Cristina sempre usava em suas correspondências. Com mãos trêmulas, Marina reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de sua irmã gêmea. Querida Marina, começava a carta. Sei que você deve estar surpresa ao receber esta correspondência. Há tanto que preciso te contar, tanto que ficou por dizer. O lugar onde estou agora não é como imaginávamos quando éramos crianças e brincávamos de adivinhar como seria o céu. Aqui, o tempo funciona de maneira diferente. Posso ver você chorando todas as noites. Posso sentir sua dor como se fosse minha própria pele sendo cortada por lâminas invisíveis. Marina leu e releu a carta pelo menos 20 vezes naquela primeira tarde. A princípio, pensou que alguém estivesse pregando uma peça de mau gosto, mas cada palavra, cada vírgula, cada maneirismo da escrita era inequivocamente de Cristina. Havia detalhes íntimos que só as duas conheciam. A cicatriz no joelho esquerdo que Marina escondeu dos pais por semanas após uma queda da bicicleta quando tinham 8 anos, o apelido carinhoso que usavam para se referir ao gato de estimação da infância, e principalmente a maneira peculiar como Cristina fazia o ponto do i, sempre com um pequeno círculo em vez de um ponto simples. A carta continuava com descrições de um lugar nebuloso, onde as almas vagavam entre lembranças e desejos não realizados. Cristina mencionava que havia descoberto segredos sobre a família que nunca soubera em vida, e que precisava compartilhar essas revelações com Marina antes que fosse tarde demais. O final da correspondência era particularmente perturbador. Irmã, você precisa saber a verdade sobre nossa bisavó e sobre essa aliança que uso. Nossa família carrega um peso que passa de geração em geração, e agora esse fardo está em suas mãos. Outras cartas virão, mas cada uma será mais difícil de suportar que a anterior. Prepare-se. Marina passou aquela noite inteira em claro, caminhando pela casa como um espectro. Vez ou outra, pegava a carta e a cheirava, confirmando que o perfume de lavanda permanecia impregnado no papel. Chegou a considerar a possibilidade de estar sofrendo um colapso nervoso, que a dor da perda estivesse criando ilusões tão elaboradas que incluíam até sensações olfativas. Mas havia algo na textura do papel, na pressão da caneta sobre a folha, na maneira como certas palavras estavam levemente borradas, como se Cristina realmente tivesse hesitado antes de escrevê-las, que tornava impossível dismissar a carta como produto de sua imaginação. Na manhã seguinte, Marina decidiu procurar ajuda. Ligou para seu primo Roberto, um investigador particular que sempre fora cético quanto a fenômenos paranormais. Roberto ouviu o relato com paciência, mas sua expressão cética foi se transformando em preocupação genuína quando Marina mostrou a carta.
Ele fotografou o documento de vários ângulos e prometeu fazer algumas verificações. 3 dias depois, Roberto retornou com informações que deixaram Marina ainda mais perturbada. A análise grafológica confirmava que a caligrafia era idêntica às amostras da escrita de Cristina que ele havia comparado. Mais inquietante ainda, o papel da carta havia sido fabricado em 1987, o mesmo ano em que as irmãs completaram 15 anos. Era impossível que alguém tivesse guardado aquele papel específico por mais de 30 anos, apenas para criar uma farsa elaborada. Marina, disse Roberto com uma seriedade que ela nunca havia visto nele antes. Há algo muito estranho acontecendo aqui. Este papel não deveria existir mais. A fábrica que o produzia fechou há 2 décadas, e os estoques remanescentes foram destruídos em um incêndio. Teoricamente, é impossível alguém ter acesso a esse tipo de papel hoje em dia. Naquela tarde, quando Marina voltou para casa, encontrou a segunda carta. Você consegue imaginar o terror de descobrir que alguém que você ama consegue se comunicar do além, mas que cada mensagem traz revelações que você preferiria nunca ter conhecido? A segunda carta estava esperando Marina sobre a mesa da cozinha, em um local onde ela tinha certeza absoluta de não ter deixado nada. Desta vez, o papel parecia ainda mais antigo, quase pergaminho, e a tinta havia adquirido uma tonalidade sépia que não existia na primeira correspondência. O mais perturbador era que a carta ainda estava úmida, como se tivesse sido escrita há poucos minutos. Irmã querida, começava a nova mensagem. Vejo que você mostrou minha primeira carta ao Roberto. Aqui posso observar tudo o que acontece aí, como se eu estivesse sentada ao seu lado. Invisível, mas presente. Não se assuste com isso. A morte não é o fim da consciência, apenas uma mudança de perspectiva. Mas preciso que você entenda que há urgência no que tenho para revelar. Marina sentou-se lentamente, sentindo suas pernas fraquejarem. A ideia de que Cristina pudesse estar observando cada movimento seu, cada lágrima derramada em particular, era simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Continuou lendo com crescente apreensão. Nossa bisavó Teodora não morreu de causas naturais como sempre nos contaram. Ela foi morta pela própria irmã, nossa trisavó Esperança, durante um ritual que descobri existir na nossa linhagem familiar há gerações. As mulheres da nossa família, Marina, não são comuns. Carregamos uma habilidade que outros chamariam de maldição. Podemos nos comunicar com os mortos, mas essa comunicação tem um preço terrível. A carta prosseguia explicando que cada geração de mulheres da família desenvolvia essa capacidade em torno dos 40 anos de idade. Teodora havia tentado romper o ciclo, recusando-se a participar dos rituais que mantinham a comunicação ativa entre os mundos dos vivos e dos mortos. Esperança, temendo que essa recusa trouxesse consequências catastróficas para toda a linhagem, tomou uma decisão desesperada. A aliança que eu uso, e que agora está guardada junto com meus pertences na sua casa, é a chave para tudo. Ela foi forjada com o metal de um meteorito que caiu na propriedade da família em 1862. Esse metal possui propriedades que amplificam nossa habilidade natural, mas também nos torna vulneráveis a influências que vêm de um lugar muito mais sombrio do que este onde me encontro agora. Marina interrompeu a leitura para buscar a aliança de Cristina. Ela estava guardada em uma pequena caixa de veludo na cômoda do quarto principal, junto com outros objetos pessoais de sua irmã, que ela não conseguira doar ou descartar. Ao segurar a peça, sentiu imediatamente uma sensação estranha, como se a aliança estivesse vibrando sutilmente, emitindo um calor que não era natural do metal. Voltando à carta, Marina descobriu instruções específicas. Coloque a aliança no seu dedo anelar direito enquanto lê o restante desta correspondência. Apenas assim você poderá compreender completamente o que preciso compartilhar com você. Hesitante, Marina deslizou a aliança no dedo. O efeito foi imediato e avassalador. Sua visão começou a ficar turva nas bordas, como se ela estivesse observando tudo através de um túnel. Sons que antes não percebia começaram a se tornar audíveis. Sussurros indistintos vindos de todos os cantos da casa. Passos caminhando no andar de cima, embora ela soubesse estar sozinha. A carta continuava, mas agora as palavras pareciam se mover na página, reorganizando-se em frases que não estavam lá momentos antes. Agora você pode ver e ouvir o que eu vejo e ouço.
Nossa família é guardiã de segredos que remontam a séculos, Marina. Somos as responsáveis por manter certas portas fechadas, certas entidades contidas em seus respectivos planos de existência. Mas cada geração que falha nessa missão permite que essas barreiras se enfraqueçam. Marina começou a perceber figuras sombrias movendo-se pela casa. Não eram espíritos como ela imaginara inicialmente. Eram presenças mais antigas, mais famintas, que pareciam esperar por uma oportunidade. Através da aliança, ela podia sentir o desespero e a urgência na comunicação de Cristina. Irmã, você precisa entender que minha morte não foi acidente. Eu descobri a verdade sobre nossa linhagem apenas 2 semanas antes do que chamaram de acidente de carro. Tentei me afastar, recusar minha herança, assim como Teodora tentara décadas antes. Mas elas não permitem que simplesmente abandonemos nossas responsabilidades. Elas encontram maneiras de nos trazer de volta, vivas ou mortas. Nesse momento, Marina ouviu batidas ritmadas vindas do porão da casa, um local que permanecia trancado há anos. Foram 5 batidas, uma pausa, depois, mais 5. O padrão se repetiu por vários minutos antes de cessar completamente. Como o protagonista desta história, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho? A carta de Cristina terminava com uma revelação que gelou o sangue de Marina. A 3ª carta será a última que conseguirei enviar. Depois dela, você terá que escolher: aceitar sua herança e se tornar a próxima guardiã, ou tentar fugir como eu tentei. Mas saiba que, se escolher fugir, terá o mesmo destino que eu tive. E Marina, ela já está se preparando para vir buscá-la. Quando Marina terminou de ler, todas as luzes da casa se apagaram simultaneamente. Na escuridão completa, ela ouviu claramente a voz de Cristina sussurrando seu nome, vindo do porão trancado. O que você faria se descobrisse que sua própria linhagem familiar está ligada a forças sobrenaturais que exigem sacrifícios de cada geração? Marina passou a noite toda acordada, sentada na poltrona da sala com todas as cortinas fechadas e uma vela acesa como única fonte de luz. A aliança permanecia em seu dedo. Ela havia tentado removê-la por várias vezes, mas a peça parecia ter se moldado perfeitamente à sua mão, como se sempre tivesse pertencido ali. Durante as horas de vigília, ela podia ouvir atividade constante pela casa. Passos no andar superior, portas se abrindo e fechando. Sussurros que pareciam formar palavras em uma língua que ela não compreendia. Ao amanhecer, encontrou a 3ª e última carta no mesmo local da primeira, debaixo da porta da frente. Desta vez, o papel estava completamente diferente. Negro como carvão, com letras que pareciam ter sido escritas com tinta prateada. O mais perturbador era que a carta estava gelada ao toque, como se tivesse sido mantida em um freezer por horas. Marina, minha querida irmã gêmea, começava a carta final. Esta será nossa última comunicação através das palavras escritas. Depois de hoje, se você escolher aceitar sua herança, poderemos conversar face a face sempre que desejar. Se escolher recusar, bem, você já sabe qual será seu destino. A correspondência revelava detalhes sobre a origem da maldição familiar que remontava ao século XVIII. Uma ancestral chamada Violeta havia feito um pacto com uma entidade que habitava as profundezas da terra, uma criatura que se alimentava das emoções humanas mais intensas, principalmente o medo e o desespero. Em troca de proteção para sua família durante uma época de pestilência e fome, Violeta concordou que as mulheres de sua linhagem serviriam como guardas e alimentadoras dessa entidade por toda a eternidade. A cada geração, uma mulher deve ser sacrificada para manter o pacto ativo, explicava Cristina. Mas não é uma morte comum. A pessoa escolhida deve morrer acreditando que está salvando algo ou alguém que ama. O desespero e o amor frustrado são o alimento preferido da entidade. Por isso fingem acidentes. Por isso fazem parecer que não há escapatória. Marina compreendeu com horror crescente que Cristina havia descoberto essa verdade 2 semanas antes de morrer. Sua irmã tentara protegê-la, tentara romper o ciclo, mas a entidade não permitiu. O acidente havia sido cuidadosamente orquestrado para parecer casual.
Mas Cristina sabia que estava sendo sacrificada quando o carro perdeu o controle na estrada. Marina, preciso que você desça ao porão da casa. Lá você encontrará o altar que nossa bisavó Teodora construiu antes de morrer. A chave está escondida dentro da moldura da foto da família que fica na parede da escada. No altar, há um livro escrito pelo próprio punho de Violeta, documentando cada ritual, cada sacrifício, cada geração de mulheres que mantiveram o pacto ativo. Tremendo, Marina seguiu as instruções. A chave estava exatamente onde Cristina havia descrito, enferrujada, mas ainda funcional. O porão, que ela não visitava há pelo menos 10 anos, revelou-se completamente diferente do que ela se lembrava. As paredes estavam cobertas por símbolos entalhados na madeira. Símbolos que pareciam pulsar com vida própria, quando iluminados pela luz da vela que Marina carregava. No centro do porão, havia um altar de pedra que definitivamente não existia ali antes. Sobre ele, um livro encadernado em couro negro e uma adaga com cabo ornamentado. O livro continha centenas de páginas escritas em uma caligrafia antiga, documentando 3 séculos de rituais e sacrifícios. Marina reconheceu os nomes. Todas as mulheres de sua família que haviam morrido acidentalmente aos 40 anos de idade. A carta de Cristina continuava com a explicação final. Você tem 2 escolhas, irmã. Pode aceitar se tornar a próxima guardiã, o que significa que viverá normalmente até completar 60 anos, mas terá que preparar a próxima geração para o sacrifício. Ou pode escolher ser o sacrifício desta geração, morrendo agora, mas salvando nossas futuras sobrinhas e filhas deste destino. Conforme Marina lia essas palavras, percebeu que não estava mais sozinha no porão. Cristina estava ali, transparente mas visível, com a mesma aparência que tinha no dia de sua morte. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza, uma distância que não era característica de sua irmã em vida. Escolha rápido, Marina, disse Cristina com uma voz que ecoava como se viesse de um poço profundo. Ela está ficando impaciente. Foi então que Marina compreendeu a verdade final, a revelação mais terrível de todas. A entidade não apenas se alimentava das emoções das vítimas, ela também coletava suas almas, transformando-as em servas eternas. A Cristina que estava diante dela não era realmente sua irmã, mas uma marionete da criatura, enviada para garantir que Marina fizesse a escolha que alimentaria melhor a entidade. Você nunca foi minha irmã depois da morte, foi? Perguntou Marina, com uma clareza súbita e aterrorizante. A figura de Cristina sorriu, mas o sorriso se estendeu além dos limites naturais de um rosto humano, revelando fileiras de dentes que não pertenciam a nenhuma criatura terrena. Marina olhou para a adaga sobre o altar, depois para o livro de rituais, e finalmente para a coisa que havia assumido a forma de sua irmã. Tomou sua decisão. No dia seguinte, Roberto encontrou a casa vazia e uma carta endereçada a ele sobre a mesa da cozinha, escrita na caligrafia característica de Marina. Se você está lendo isto, significa que fiz minha escolha. Queime esta casa inteira. Queime tudo. E nunca, jamais, procure saber o que aconteceu comigo. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Mas antes de partir, uma última pergunta para você refletir durante as próximas noites. E se a herança sombria da família de Marina não fosse única? E se, enquanto você ouve esta história, a própria entidade estivesse avaliando se você seria um bom candidato para dar continuidade a algum pacto antigo que corre em suas próprias veias? Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.